domingo, na concentração de Fé e Milagres, a distribuição gratuita do óleo santo, consagrado no monte, óleo da cura e do milagre urgente, para você que sofre com problemas tais como depressão, vícios, saúde, familiar, financeiro, sentimental e espiritual. Venha receber o óleo santo e traga toda a sua família e amigos neste domingo às 9 e às 15 horas, na Rua Teixeira Coelho, número 54, no bairro Batel, Curitiba, na Igreja Recomeço, Amor e Família. Diz aqui que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Quando eles foram rodear as muralhas, que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando hoje a nossa live de oração. Hoje nós vamos entregar a você uma mensagem da Bíblia e em seguida faremos uma oração abençoando você e também a sua casa. Quando Josué chamou o povo para rodear as muralhas, e depois de rodear as muralhas e vê-la caindo, depois que ela foi derrubada, Josué disse para que o povo não tocasse ou não pegasse absolutamente nada dali, porque tudo estava condenado. Tudo estava condenado aos olhos de Deus. Ele falou, olha, depois que a gente derrubar, depois que a gente rodear as muralhas, depois que a gente derrubar as muralhas, ninguém toca em nada, ninguém pega nada, porque tudo aqui está condenado. E uma das coisas que ele ensinou ao povo, lá no começo, capítulo 1, é que o povo fosse obediente à palavra de quem? De Deus. Uma das coisas que ele disse às pessoas é que elas fossem fortes e corajosas, ou fortes, muito corajosas, para ter o cuidado de obedecer tudo quanto estava escrito. Uma das observações de Deus ou de Josué para o povo era justamente essa: não saiam da palavra, obedeçam. Obedecer é melhor do que sacrificar. Posso ouvir um amém? Amém. Obedecer, repete isso, vai. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando Deus der uma ordem, quando Deus falar com você, obedeça. Ainda que algumas pessoas, elas não estejam de acordo com o que você vai fazer, com a atitude que você vai tomar. Ainda que muitas pessoas fiquem chateadas com você, na realidade, nós temos que nos preocupar em agradar em primeiro lugar a quem? A Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então nós temos que ter essa consciência. Ah, bispo, mas é a minha mulher, é o meu marido, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é a minha tia. Ah, bispo, mas é uma amiga de muito tempo. Meus irmãos, não adianta que, infelizmente, nós não vamos conseguir agradar a todo mundo. Jesus agradou a todo mundo? Não. Pelo contrário. Pelo contrário, aonde Jesus ia, por onde ele passava, sempre havia ali algum tipo de discussão. Por quê? Porque nem todo mundo estava de acordo com o que ele fazia, com o que ele falava. Então, infelizmente, às vezes nós vamos ter esse tipo de problema pelo simples fato de obedecer a palavra de quem? Deus.
E não tem jeito. E tem um capítulo e um versículo na Bíblia que diz que não tem quem haja deixado casa, bens, pai, mãe, filhos e um monte de outra coisa, que agora no presente receberia 100 vezes mais ou cêntuplo, e depois ainda receberia a vida eterna, a salvação. A questão é não sair da palavra, a questão é obedecer a palavra, aquilo que Deus te instrui, aquilo que Deus te fala. Gente, você precisa pedir a Deus para você ter sensibilidade para ouvir a voz dele. Senhor, eu quero ser sensível à tua voz. Você que está me assistindo em casa, você deve pedir a Deus que te dê sensibilidade para ouvi-lo. Não para... hoje em dia é um tal de ouvir, eu vou ouvir o fulano, eu vou ouvir o ciclano, eu vou ouvir o mengano, tem o bispo Rodrigo na internet, tem o bispo Júlio na internet, tem o bispo fulano na internet, tem o pastor ciclano na internet. Acaba virando uma confusão, acaba virando uma salada de fruta, e depois você não sabe o que faz. Depois você não sabe como agir, como proceder, como fazer. Um fala uma coisa porque tem uma ideia, o outro fala outra coisa porque tem outra ideia, o outro fala uma coisa porque tem uma direção, o outro fala outra coisa porque tem outra direção. A melhor coisa somos nós estarmos com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de quem? Deus. Senhor, fala porque o teu servo ouve. Gente, e não tem como ele não falar, ele fala. Ele fala. Se você tem um coração sensível, se você tem os seus ouvidos sensíveis a ele, ele fala. Não precisa você ficar de joelho 1 hora, 2 horas, 40 minutos, não precisa você ficar, não, ele fala. Fala quando você está no banheiro, fala quando você está tomando banho, fala quando você está lavando a louça, quando você está lavando a roupa, fala quando você está lendo a Bíblia, fala quando você está ouvindo um louvor, ele fala. Porque senão, sabe o que acontece? Acaba virando uma salada de fruta, e você não sabe o que fazer, você não sabe como proceder. Você não sabe a quem você vai ouvir, a quem você vai dar ouvidos. Quem está certo, quem está errado. Quem tem razão, quem não tem razão. Quantas pessoas já não fizeram o que vários pastores ou pregadores ou pessoas mandaram fazer na internet, e ao invés das coisas darem certo, acabaram dando o quê? Errado. Supostos profetas que diziam para fulana casar com um ciclano, porque essa era a ordem de Deus, essa era a revelação que ela tinha do coração de Deus para a vida dela. Ela acabou casando com uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, e por conta disso depois sofreu uma grande decepção, uma grande desilusão. Não, porque o pastor disse que era com fulano, era com ciclano, era com mengano. Não, porque ele disse que era assim, que era assado, aí foi lá, fez, e ao invés de dar certo, deu o quê? Errado. Por quê? Porque não ouviu a voz de quem? De Deus. Ouviu a voz do homem, do pastor, do pregador, do bispo. Não tem coisa melhor do que termos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de quem? Deus. Deus fala ou não fala? Fala ou não fala? Quando você quer e quando você se dispõe a ouvi-lo, ele fala contigo. Então a ordem tinha sido essa: olha, depois que vocês rodearem, depois que as muralhas caírem, ninguém pega nada, está tudo condenado. Está certo? Está certo. Bora obedecer? Bora obedecer. Vão pegar? Não, não vamos pegar. Então tá bom. Aí lá no 7 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, ou de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, ele tomou das coisas o quê? Condenadas. Ele tomou das coisas condenadas. Aí tem lá: a ira do Senhor se acendeu contra os filhos
de Israel. Olha o versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ou Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram, ou espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Mas olha aqui para mim, por favor. Quando Josué mandou que eles fossem lá espiar, quando Josué mandou que eles fossem lá reconhecer e ver como é que era lá a situação, eles não voltaram dizendo para Josué que não era necessário mandar muita gente, porque ali estava fácil de ganhar, estava fácil de vencer, estava fácil de derrotar aquele povo? Sim ou não? Sim. Oh, não manda todo mundo não, aqui está tudo dominado, está tudo certo. Com os 3 mil homens que você mandar, a gente elimina tudo, a gente acaba com tudo e a gente já toma posse da terra. Eles tinham experiência e Josué confiava neles. Então Josué disse: tá bom, já que não é preciso tanta gente, não vamos mandar tanta gente, vamos mandar um número reduzido, vai lá e toma posse. Mas quando eles chegaram lá em Ai, ao invés deles prevalecerem contra o povo que estava lá, eles acabaram fugindo. Eles acabaram o quê, gente? Fugindo. Eles acabaram fugindo. Mas bispo, mas não era fácil de vencê-los? Sim. Mas o que aconteceu? Eles fugiram. Versículo 4: assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. 5: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Aí diz lá: e o coração do povo se derreteu e se tornou como o que, gente? Como água. Aí o que aconteceu? Eles fugiram, alguns fugiram e outros foram derrotados e vencidos, e alguns foram feridos. E diante daquele quadro, diante daquela situação, eles ficaram tristes. O coração deles se derreteu como o quê? Como água. Com certeza, eles devem ter questionado ali a Deus, ou sei lá, entre eles, o motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Poxa, éramos para ter vencido. Poxa, éramos para ter tomado posse da vitória. Poxa, éramos para ter dominado a terra. E olha só o que aconteceu. O coração deles se derreteu como água. Se entristeceram diante daquela situação. E quantas vezes a gente não se entristece também diante de algumas situações que, ao invés de darem certo na vida da gente, acabam dando o quê? Errado. Quantas vezes? Puxa vida, pensei que ia dar certo, pensei que aquela porta ia se abrir, pensei que o meu marido ia voltar para casa, pensei que a minha mulher ia voltar para casa, pensei que eu ia conseguir aquele emprego, pensei que eu ia receber aquele dinheiro. Poxa, pensei que aquela enfermidade ia desaparecer, ia sumir. Pensei que alguma coisa boa fosse acontecer. E olha só, ao invés de ter dado certo, acabou dando o quê? Errado. Quer dizer, o coração se derrete como água, se entristece. E aí continua dizendo assim no versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel
e deitaram pó sobre o quê? A cabeça. Esse deitaram pó sobre a cabeça representa humilhação. Eles se humilharam lá diante de Deus. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quer dizer, Josué, ele foi se humilhar diante de Deus e foi questionar a Deus o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Poxa, o que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer para eles agora diante dessa situação? Era para ter dado certo, acabou dando errado. Poxa, melhor seria se nós tivéssemos ficado lá e não tivéssemos avançado. Mas olha aqui para mim. Até então Josué não sabia o que de fato e de verdade estava o que, gente? Acontecendo. Até então Josué não sabia o motivo pelo qual o que era para ter dado certo acabou dando o quê? Agora, eu, você, nós temos consciência. Ei, olha aqui para mim, por favor. Nós sabemos perfeitamente o que é certo e o que é o quê? Nós sabemos perfeitamente que não devemos sair da palavra de quem? De Deus. Sabemos perfeitamente que devemos obedecê-la, custe o que custar. Devemos honrá-la, custe o que custar. Ainda desagradando pai, mãe, irmão, filhos, amigos. Nós sabemos do nosso compromisso com quem? Deus. Naquele momento, Josué não estava sabendo do que realmente estava acontecendo. Agora eu, você, nós podemos perfeitamente refletir sobre a nossa vida e entender ou perceber o motivo pelo qual muitas coisas que eram para ter dado certo na vida da gente acabaram dando o quê? Errado. Nós podemos perfeitamente refletir. Talvez você tenha sido impulsivo. Talvez você tenha sido muito acelerada. Talvez você, em algum momento, diante de algumas circunstâncias, você acabou metendo os pés o quê? Pelas mãos. Você se desesperou. E tudo isso, meus irmãos, conta. Porque se não é para sair da palavra, não é para sair da palavra. Se é para ficar firme, é para ficar firme. Se é para aguentar firme, então a gente tem que aguentar firme. Se é para ouvir e obedecer, custe o que custar, então a gente tem que ouvir e a gente tem que obedecer, custe o que custar. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente a gente acaba afrouxando, geralmente a gente acaba cedendo, geralmente a gente acaba metendo os pés pelas mãos, porque a gente fica ansioso, preocupado, desesperado, e o que era para dar certo acaba dando o quê? Aí depois a gente se acha no direito de querer questionar a Deus o motivo pelo qual das coisas não terem dado certo. Aí depois a gente quer tirar o peso da responsabilidade do ombro da gente e quer colocar o peso da responsabilidade em Deus. Não, meus irmãos, se fosse por Deus, teu casamento já teria sido restaurado, tua família já teria sido transformada, você já estaria num outro patamar, você já estaria num outro nível. Se dependesse de Deus, muitas coisas boas já teriam acontecido na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Ei, não esquece que Ele é o amém. Deus, repete isso, Deus é o amém. É o amém. Então tudo que eu falo ou tudo que eu faço, Deus vai e diz o quê? Amém. E Ele não tem a responsabilidade é minha. Está faltando dinheiro? O problema não é dele, o problema é meu. Ele já me deu tudo. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. Por que a igreja está vazia? Problema meu, responsabilidade minha. Porque ao invés de fazer o que Ele quer que eu faça, ou o que Ele queria que eu fizesse, eu deixei de fazer para poder ouvir a quem não tinha que ouvir.
vazia. Ah, Senhor, tu não mandas o povo. Como não, Rodrigão? Tu começou essa igreja com 1000 pessoas. Te dei 1000 pessoas no começo da igreja. Cadê as 1000 pessoas que eu te dei? Você tinha que ter multiplicado. Você não tinha que ter enterrado. Você tinha que ter multiplicado. Senhor, cadê o dinheiro? Não tem um negócio que fala, cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o dinheiro? Ué, o dinheiro está aí. Agora você tem que fazer sair água da rocha. Está aí o dinheiro, está aí, está tudo aí. Agora você precisa fazer a sua parte para que ele se materialize na tua mão e você pague o que você tem que pagar ou compre o que você tem que comprar. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Mas às vezes a gente deixa de fazer o que tem que ser feito para dar ouvidos a quem a gente não deveria ouvir. Talvez a pessoa até queira o seu bem, só que é o seguinte, meu amigo, Deus falava com Moisés. Deus falava com quem? Moisés. Deus falava com Moisés. Outro dia eu preguei aqui para vocês, numa madrugada Deus me deu, que nós não deveríamos entregar a nossa força para ninguém. Então se ele falava com Moisés, se era com Moisés que ele falava, então era com Moisés e ponto final, acabou, ponto final. Então se é com você que Deus tem que falar, no seu caso, se é com você, acabou. O marido é incrédulo, é perturbado, o filho é incrédulo, é endemoniado, ninguém está na fé que você está, então, meu irmão, é com você que ele vai falar, é com você, é a você que ele vai revelar, e cabe a você ter a valentia, a força, para fazer aquilo que ele está mandando você fazer. Posso ouvir um amém? Amém. Está dando para entender sim ou não? Sim. Mas não, aí quer a opinião da vizinha que é macumbeira, aí quer a opinião da outra vizinha que é feiticeira, aí quer a opinião da fulana, do ciclano, aí quer ouvir o Beltrano, aí meu amigo acaba virando uma salada de quê? De fruta, você não sabe o que fazer, já deixou de ouvi-lo para ouvir outras pessoas, diabo já entrou, usou pessoas para querer jogar um balde de água o quê? Fria. E aí, meu amigo, já era o que era para ter dado certo, deu o quê? Errado. Está dando para entender, gente, sim ou não? Sim. Então, ele foi lá orar e foi lá falar com Deus. Poxa, seria melhor que nem tivéssemos saído de onde estávamos. E agora, o que eu vou falar para esse povo? Aí, olha só lá o versículo 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí no 10 diz, então, disse o Senhor a Josué. O que Deus falou para Josué? Lê para mim aí, gente. Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Olha aqui para mim. Deus chegou para ele e falou assim, rapaz, você precisa se levantar, rapaz. Por que você está prostrado aí? Por que você está caído aí? Bispo, vacilei. Bispo, errei. Meti os pés pelas mãos. Me precipitei. Ouvi quem não tinha que ouvir. Fiz o que eu não deveria fazer. Vai ficar o quê? Prostrado? Vai ficar caído? Vai ficar chorando? O leite que derramou? Vai ficar ali chorando as pitangas? Não, meu irmão. O que a gente tem que fazer, igreja? Levantar. Fala, gente. Levantar. A gente precisa se levantar. Ah, hoje eu não falei nada disso não, mas vou falar agora. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado. Se levanta, meu irmão. Fala, se levanta. Ô tio da internet, se levanta, vai ficar chorando o leite derramado. Vai ficar chorando as pitangas, porque não deu certo, porque deu errado, porque eu meti os pés pelas mãos, porque eu fiz o que eu não tinha que ter feito. Já era. Agora você precisa se erguer, agora você precisa se levantar. E ele disse, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto?
Aí no 11 ele disse, ó, Israel o quê? Pecou e violaram a minha o quê? Aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o quê? O puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa o quê? Roubada. Entenderam sim ou não? Sim. Deus chegou para ele e falou assim, meu amigo, o problema não está em mim não. Quer botar a culpa em mim? Quer botar o fardo em mim? Não, a culpa não é minha não. Israel pecou. Israel pecou, o povo pecou. Porque ao invés de ter ouvido a minha voz, ao invés de ter ouvido a minha palavra, ao invés de ter obedecido o que eu mandei, simplesmente foram lá, ficaram com o olho gordo, olho grande, foram lá e pegaram o que não era para ter pego. Foram lá e dissimuladamente fizeram o que não era para ter o quê? Para ter feito. Olha aqui para mim, gente. Me desculpa, mas quantas pessoas dissimuladas você não conhece? Quantas pessoas dissimuladas eu não conheço? Quantas pessoas dissimuladas já se aproximaram de vocês, já se aproximaram de mim? Pessoas que, entre aspas, tinham uma boa o quê? Intenção. Meus irmãos, de boa intenção, o inferno está cheio. Quantas mulheres que não perderam o seu marido porque a suposta amiga ia à casa dela com a boa intenção de ajudá-la. Acorda aí, tia. Com a boa intenção de ajudá-la. A intenção foi tão boa que acabou tirando a mulher de casa e acabou ficando com o marido dela. No trabalho, a boa intenção era tão boa da tua companheira que ela acabou passando o rodo em você, acabou puxando teu tapete, acabou ficando no teu lugar e botando você para fora. O que mais tem hoje em dia dentro das igrejas são pessoas dissimuladas. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ainda canta assim, ó. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Chora, chora. Aí tu olha, tu fala assim, meu Deus, como eu gostaria de ser como ela. Meu Deus, como eu gostaria de ser como fulana. Como eu gostaria de ser como ciclana. E mal sabe você que às vezes fulano ou ciclana, ela é uma o quê? Dissimulada. Dissimulada. E aí as coisas não vão para frente, as coisas não dão certo. A pessoa quer colocar a culpa em quem? Em Deus. Ou então no pastor. Ah, não. Desde que eu fui para aquela igreja, minha vida não vai para frente. Desde que eu fui para aquela igreja, as coisas não mudam, não melhoram. Desde que eu fui para aquela igreja, minha vida está amarrada. Não é que desde que você veio para aquela igreja, a sua vida está amarrada ou não muda. É que talvez você esteja sendo dissimulado, está vivendo no pecado, na mentira, na idolatria, na prostituição, está fornicando. Ei, vamos fazer uma, como é que fala? É que eu não estou entendendo, fazer o quê, gente? Um negócio, faz qualquer coisa. Viaja na tua mente, viaja nos teus pensamentos, veja as suas atitudes e veja se estão condizendo com aquilo que Deus falou para você, poxa. Se batiza,
Sai do pecado, larga a vida errada, se conserta. De uma mesma fonte não procedem dois tipos de água. A água é doce, a água é o quê? Salgada. Tu não pode estar com o pé cá e pé lá. Tu não pode estar dividido entre dois pensamentos. Não pode. Uma casa dividida, ela não prevalece. Mas e aí? Quem tem que fazer isso não sou eu. Talvez você venha, bispo, não muda. Você na internet, meu marido não muda, minha mulher não muda, ele não volta, ela não volta, as coisas não mudam, não vai para frente, não dá certo. Eu estou desse lado, eu não estou entendendo, eu estou igual o Josué. Senhor, Senhor, o que está acontecendo que tu não ouves? Posso ouvir um amém? Amém. Não, porque você vem reclamar e a gente vai falar com quem? Com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Cadê o dinheiro que estava aqui? Não tenho culpa não, meu amigo. Eu dei uma direção, vocês quiseram seguir outra, eu mandei fazer uma coisa, vocês quiseram fazer outra. Quiseram sair daquilo que vocês nunca deveriam ter saído, agora está pagando pato. Mas não tem problema. Se deu zebra, se deu ruim, se deu errado, não vão ficar prostrados não, caído, reclamando, murmurando, olhando para trás, chorando leite derramado não. Vamos levantar, sacudir a poeira, bora fazer aquilo que é certo. Josué convocou todo mundo lá para descobrir onde é que estava o erro. Até que descobriu que realmente Acã havia pego aquilo que não deveria ter pego. Naquela época, era olho por olho, dente por dente. Pegaram ele, a família dele, tudo que ele tinha, apedrejaram eles até a morte. Queimaram tudo que eles tinham. Israel foi livre da culpa, voltaram a pelejar contra aquele povo e prevaleceram, venceram, Deus entregou a eles a vitória, amém? Hoje, se eu pecasse, se você pecasse, a gente vacilar, a gente não vai ser apedrejado. Hoje nós temos o sangue de quem? De Jesus, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos redime, desde que nós nos consertemos com Ele, desde que nós assumamos o compromisso de não sair da palavra. Senhor, vou obedecer, custe o que custar, doa quem doer, nem que eu vá sozinho, mas eu vou te obedecer, eu vou fazer. Ele vai te honrar, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos, Ele vai devolver aquilo que você perdeu, o que não aconteceu vai acontecer, sua vida vai ser abençoada, vai dar tudo certo. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos lava e que nos dá essa chance. Então, pessoal, o que Deus quer falar aqui é o seguinte: não desobedece, não. Não sai da palavra, não faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. O que Ele mandar você fazer, faça. Não... O que você acha que eu devo fazer, hein? Tu acha que eu devo? Tu acha que eu não devo? Meu amigo, vai e faz. Ih, mas eu fiz e fulano ficou com a cara esquisita. Deixa com a cara esquisita. Quando vê a bênção sobre a tua vida, quando vê dando certo na tua vida, aí aquela cara de cebinho vai mudar. Aí ele vai começar a te olhar já assim. Vai ver que está dando certo, está ouvindo a voz de quem? De Deus. Aí as coisas vão começar a mudar. Só não sai da palavra, obedece o que Deus mandar você fazer. Se sempre deu certo, vai continuar dando certo. A pior coisa é você querer, quando o negócio está dando certo, quando o time está ganhando, a pior coisa que você faz é você querer mexer. Meu amigo, não mexe não. Time que ganha, não mexe. Vai que vai dar certo. Posso ouvir glória a Deus? Então fique em pé e vamos orar, por favor, em nome de Jesus. É isso aí que Deus queria falar com você, comigo, conosco. Não saia da palavra, daquilo que eu mandar você fazer. Faz, executa. Bispo, eu e a minha mulher estamos na igreja, estamos na mesma fé. Será? O fato de estar na igreja não quer dizer que vocês dois estejam na mesma o quê? E aí, o que se faz? Vocês precisam se alinhar, porque uma casa dividida, ela não prevalece. Vai afundar, vai dar errado, o negócio vai ficar feio, vai dar errado. Depois não adianta chorar, depois não adianta reclamar, depois não adianta dizer, que não sei o quê. Não, está na igreja, está na mesma fé, aceitaram Jesus. Então, meus irmãos, o que vocês têm que fazer é isso aqui.
Deus falava com Moisés, Deus está falando comigo e está usando a minha vida para abençoar a tua. Então cada um une a sua fé com o seu marido, une a fé com ele, entendeu? Se a senhora vê que ele está vacilando, puxa ele. Se o senhor vê que ela está vacilando, puxa ela, dá uma bicuda na canela dele, entendeu? Bora, acorda. Dá um pé na orelha, é isso mesmo. É. Então vamos orar, coloca a mão, ele está no controle de tudo. Quem tem que vir, virá, quem tem que ir, se irá. Mas nós vamos permanecer firmes para sempre e veremos a tua palavra se cumprindo na nossa vida. Senhor, muito obrigado, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor está no nosso meio e acredito que coisas grandes o Senhor estará fazendo acontecer. Leva os teus filhos em paz, em segurança para casa, livra eles do mal. Senhor, abra portas na vida daqueles que tomaram esse passo de fé. Senhor, multiplica o dinheiro. Senhor, faz aparecer, faz surgir de onde ela menos espera, de onde ele menos espera. Senhor, faz aumentar, multiplicar na vida deles, do dizimista, do ofertante. Pois eu declaro a tua bênção como profeta do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que todos digam glória a Deus. Amém? Domingo, na concentração de Fé e Milagres, a distribuição gratuita do óleo santo, consagrado no monte, óleo da cura e do milagre urgente, para você que sofre com problemas tais como depressão, vícios, saúde, familiar, financeiro, sentimental e espiritual. Venha receber o óleo santo e traga toda a sua família e amigos. Neste domingo, às 9 e às 15 horas, na Rua Teixeira Coelho, número 54, no bairro Batel, Curitiba, na Igreja Recomeço, Amor e Família.